bacana. Ô, Paulinho, mudando um pouquinho de assunto agora, gostaria de falar um pouquinho sobre onde você morou lá em São Paulo, que eu fiquei sabendo. Muitas histórias. Você morou no edifício Copan. Morei 10 anos. Né? 10 Sensacional, anos. hein? Eu sou de Atibaia, né? Nasci aqui, minha família inteira é daqui. Por que você foi parar naquele prédio? Conta pra nós. Cara, a minha história... Eu tenho até uma Copan tatuada aqui, ó. A minha história com o Copan é uma coisa que começou desde criança, porque eu ia pra lá, meu pai é corretor de imóveis, trabalhou em cartório há muito tempo, então ele ia muito pro centro de São Paulo, porque muita coisa pra fazer é ali no centro, né, nesse sentido imobiliário. E daí, quando eu era criança que eu ia pro Copan, eu olhava aquele prédio e eu falava, eu já sabia que um dia eu ia morar em São Paulo, né? E eu sempre tinha essa vontade de morar em cidade grande, né? Formato de onda, né? Daí eu passava e falava assim, é aqui que eu vou morar um dia. E meu pai, eu falei, é aqui que eu vou morar aqui. E cara, quando eu terminei, eu fiz jornalismo na Unifat aqui, né? Sim. Então, quando eu terminei minha faculdade, que eu fui pra São Paulo mesmo pra começar a trabalhar e construir carreira, eu não tive dúvidas. Só que daí no primeiro ano eu não consegui ir pro Copan, porque eu ainda, fui, né, com a cara e com a coragem em São Paulo, não conseguia pagar nada lá. Mas aí, depois de 7 meses que eu comecei a trabalhar, eu fui pro Copan. E daí eu nunca mais saí. Eu saí 2 anos que eu fui morar fora, que eu fui morar em Londres, mas eu voltei pro Copan. E eu fiquei lá até o ano passado, né? Daí por causa de pandemia... E porque o centro de São Paulo, com a pandemia, ficou muito violento, ficou muito complicado morar embaçado, lá. Cracolândia, né? Ficou bem difícil, assim. Daí eu acabei vindo pra cá, tem 1 ano que eu voltei pra Atibaia, né? Mas o Copan, eu brinco que não tem como eu contar da minha história se eu não contar do Copan. Porque foram 10 anos morando lá, né? 10 anos. E me fala uma coisa, são 1.160 apartamentos. De madrugada... 5.000 pessoas morando lá. 5.000 pessoas. É uma pequena cidade. De madrugada... É maior do que, acho que... Da América Latina. É o maior edifício de concreto armado da América Latina. E a quantidade de pessoas que moram lá são maiores do que, eu acho que, 100 ou 150 municípios do Brasil, assim. Olha isso. Eu te falo que é o maior condomínio residencial do Brasil. Eu tava vendo O que você deve ter visto lá já, hein? De tudo, gente. A gente pode fazer um outro podcast se eu for contar todas as histórias. Histórias do Copan. Olha, mas 5.000 pessoas Cara, no mesmo posso prédio. falar uma Consegue coisa? dormir? Will, foi o lugar mais organizado que eu já morei na vida. Pra Olha tudo, isso. pra limpeza. Caramba. Porque assim, era muito rígido. A gente tem lá o síndico, seu Afonso, querido, amo de paixão, um senhorzinho de 80 anos. Que ele é general. Até hoje é assim. Até hoje, ninguém assim. larga o rosto. Ele não larga o osso. Eu acho que ele vai morrer, daí que ele vai ser substituído. Ele é assim. Fez barulho, multa. Fez não sei o que, multa. É só assim pra controlar 5.000 pessoas, Mas né, meu? funcionava. Tem que Juro pra ser. você. Até meus pais, quando eu falei pros meus pais, a primeira vez que os meus pais foram me visitar no Copan, eu morava no bloco B. O bloco B, lá são 6 blocos, né? O bloco B são os que tem as kitnets, que são os estúdiozinhos menores. De 28 de metros. 28 metros, exatamente. Só que eles são, acho que 14 apartamentos por andar. Então, pensa que é uma curva, né? Porque ele é um S cheio de porta. A primeira vez que meus pais foram me visitar, eles olharam, eles falaram, você vai embora, você não vai morar aqui. Porque olha o tanto de porta, até você chegar na sua, já pode ter acontecido um monte de coisa com você nesse corredor. Daí eles começaram a me visitar uma vez, me visitar uma outra e tal. Daí um dia meu pai chegou e falou assim, filha, o seu condomínio é mais organizado do que o condomínio da sua irmã, que tem 10 apartamentos. Olha isso. É tudo muito cuidado, muito bem cuidado, um sistema de manutenção muito bem pensado. Bacana. É como... O seu Afonso, pra mim, é como um prefeito. Ele administra uma cidade tem ali. que ser. Tem em que ser. regra, em Fala pra ele pôr o avatar dele lá. E olha antes, Luiz, antes dele entrar como síndico lá, como que era? Era organizado? Não, era um curtiço. Bagaço. O Copan teve o auge, né? Quando ele foi lançado, há quase 50 anos atrás, ele teve o auge. Então, nossa, o Copan. Daí, ele ficou super esquecido. Isso foi, sei lá, 1960, 1970. Até meados de 80 para 90 ali, ele era um curtição, assim. Já não tinha mais esgoto. Ele tava para ser demolido, praticamente. Porque ele já não tinha mais esgoto, já não tinha mais iluminação. Caramba. Não tinha mais organização. E daí ele era comandado pelo crime. Quem morava lá?
era traficante, eram os criminosos, e eles se escondiam lá. A polícia não conseguia prender ninguém lá, porque tem os brises, né? Não achava as portas certas, né? Também, era muito apartamento. E tinha uma outra coisa, inclusive na ditadura ele foi muito usado pra isso. A parte da frente do Copan, ele tem o que eles chamam de brise, que é uma saída de concreto pra fora da janela, assim, que você consegue passar. Então era muito fácil você passar de um apartamento... Perigoso, né? Mas era muito fácil você passar de um apartamento pelo outro, pelo brise. Então, Olha. ditadura, fugitivo, ficava tudo lá. Marido chegou antes entrava. da hora. Eu também. Porque, aliás, eu tive uma história dessa. Marido cara chegou que cedo. eu né? acordei... Não, nem foi isso. Um casal brigou. E, sei lá, eles se brigaram lá. Daí, sei lá, se ele ameaçou o outro. Eu sei que o outro fugiu pelo brise. E eu acordei de madrugada com o cara tentando entrar no meu apartamento pra conseguir sair pela porta. Porque ele tava preso no brise. Isso aí você não contou pro seu pai, né? Não contei. Depois desse dia, meus pais nunca mais foram dormir em casa. Porque eles tinham medo que alguém entrasse pelo brise em casa. Cara, eu tava vendo, tem 20 elevadores lá, cara. Nossa. Olha que loucura, mano. 20 20 elevadores. 38 bloco- andares. São 2 elevadores por bloco e o bloco B são 4 elevadores. Sabe o que chama Copan? Não. Porque ele foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis. Legal. Por isso que o Copan. apelido é Copan. Que legal, né? Da hora. Sabe onde que você ia gostar também, que você conhece? O Maria Zélia. Você já foi no Maria Não. Zélia? Vila Em São Maria Paulo, Zélia. Vila Maria Zélia. Não. É em São Paulo, no Belém. Belém, né? É, Ali é Belém, né? Belenzinho. Belenzinho, lá embaixo, perto da Marginal. É um é? condomínio de casas Adoro essas histórias. bem antigas, mas é um condomínio liberado. Você pode entrar, lá tem Sim. filmagem lá Tem dentro, tem bastante. capela. Que legal. Tem as casinhas tudo bonitinho, aquelas casinhas antigas, né? Uma do ladinho da outra, tudo Sim. bonitinho. Lá é Nossa, histórico. maravilhoso. Gente, o Copan é um lugar incrível. Assim, eu super sugiro, né, pra vocês visitarem, assim, porque tem toda uma galeria lá embaixo que dá Sim. café, restaurante, Padaria. tem livraria, enfim. Tem o Bar da Onça lá, tem né? o Bar da Onça. Que virou E tem restaurante. Virou, que é Famosíssimo. dos Coeda, né? Que também moraram muitos anos no Copan, enfim. Mas tem também as oportunidades de Airbnb lá pra você passar uma noite. Então você tem apartamentos assim, desde os mais tipo, incríveis de cinema, bem mais caros, mas você tem Sim. uns acessíveis. E, cara, vale muito a pena a experiência de passar uma noite lá. É muito incrível. Ela tava falando sobre esse apartamento de cinema aí. Lá no Copan tem apartamentos de 28 metros, são os estúdios, né? Que eram suítes do hotel. Que eles adaptaram Olha pra só. Era uma moradia. suíte. Entendi. Então foi adaptado para moradia. Tem de 28 a 175 metros quadrados. Fora a galera que comprou 2, 3 de E 175 fez do e pé. fez... Dividiu, né? Tem apartamentos lá de Caramba. 300. Os valores 220. dos apartamentos do Copan, parte de 320 mil, vai até 3 milhões 550 mil. Caramba, meu. Cara, No É que mesmo o Copan prédio, tem cara. uma coisa, cara. No mesmo A prédio. vista do Copan não tem igual. Você vê São Paulo inteiro. E o Copan tem outra coisa, é o janelão, né? Aqueles janelões é vidro do teto ao chão. É lindo, é lindo. Eu morro de saudade. São Paulo, tirando essas coisinhas aí que chateiam a gente, mas o centro de São demais. Paulo é da hora. Tem muita coisa Cara, legal. eu pra você sou... curtir, Eu mano. sempre fui muito 25 de muito março, então adoro, meu. defensora, 25. muito defensora do centro de São Paulo, porque eu acredito muito, eu acho que é um lugar que tem muito potencial, mas é muito negligenciado. É verdade. Sempre foi, Abandonado, né? Pô, que é uma muito. delícia você tomar cerveja lá na Avenida Ipiranga, na Avenida São Nossa, João, sair a pé. bacana. Você sai a pé tomando cerveja no centro de São Paulo, é uma delícia. Não, e agora, assim, o centro de São Paulo teve um boom, né, de desenvolvimento. Então tem muito lugar legal no centro de São Paulo, de bar, de casa noturna, enfim, né, balada. Tem muitos restaurantes, muitos cafés, Muito. assim. Muita Então, arte, assim, né? ainda tem, independente de hoje estar numa situação ainda mais negligenciada do que no passado, ainda tem lugares muito legais, assim. Você tem que ficar mais atento, não andar com o celular na mão, né, pra não dar uns migué. Mas, assim, vale muito a pena. O centro, pra mim, é um lugar muito incrível. E vou dar uma dica, quem quiser alugar um AP lá no Copan, tem pra alugar. A partir de R$ 1.200. Tá bom, Não né? é caro. É o de É. 28 metros quadrados. os É, menorzinhos. não é Menor, caro, não. não. Menor, 1.200 É. por mês. Pelo menos você tá bem localizado. Queira ou não queira, você tá no Não, centrão de tudo, É você faz tudo a maravilhoso. pé, Você né? tem Super 3 funcional. metrôs Tudo a pé. perto de vocês, tem Sim. a Consolação ali que sobe pra Paulista com ônibus pra São Paulo É. inteiro. Tipo, cara, uma das coisas que eu amava também era essa questão da localização. A logística, né? Você rapidinho tá em qualquer lugar dali. Muito Copan bom. é mágico, Copan é maravilhoso. É isso.